Com a pandemia da Covid-19, muitas empresas passaram a adotar o sistema de home office para seus funcionários. Mas o que deveria ser sinônimo de maior tranquilidade para o trabalhador, em alguns casos, se tornou um problema, uma dor de cabeça. Cobranças excessivas e monitoramento constante fazem parte do chamado assédio virtual, uma versão à distância dos abusos cometidos por alguns chefes. Um ambiente de trabalho saudável é sinônimo de empregados felizes, produtivos e dispostos a aprender. Por outro lado, quando o local é nocivo e tem gestores com atitudes desproporcionais, os danos aos funcionários são incontestáveis. Esta trabalhadora, que preferiu não se identificar, foi vítima de assédio moral. Ligações incessantes dentro do local de trabalho e fora dele, no meu horário de descanso. Eram xingamentos e até um monitoramento lá dentro por câmeras. A todo momento eu tinha que estar disponível para ele, para as demandas que ele achava que eram realmente urgentes. Assédio moral não é novidade no mercado de trabalho. Setores de recursos humanos, sindicatos e Ministério Público estão alertas a violações deste tipo para proteger o trabalhador. Mesmo assim, a prática ainda é muito comum em algumas empresas. Inclusive, um técnico de informática chegou para mim de forma muito particular e falou para que eu não abrisse as minhas mensagens de e-mail e de WhatsApp pelo computador, porque eles eram obrigados a dar print e enviar para ele. Com a pandemia da Covid-19 e a adesão de boa parte das empresas ao trabalho remoto, o assédio ganhou uma nova roupagem, o virtual. Empresas passaram a monitorar os colaboradores com softwares que conseguem controlar quantos segundos os funcionários ficam sem tocar no teclado, ou realizam diversas reuniões no meio do expediente para verificar se a equipe está pontualmente trabalhando. Essa pressão pela produtividade a todo custo, segundo psicólogos, afeta bem mais que a execução do trabalho em si. Também gera danos pessoais que, em muitos casos, são difíceis de serem controlados a curto prazo. Dentre elas, a gente pode citar aqui a ansiedade, vinda aí através de crises mesmo, um adoecimento. Podemos falar de depressão, síndrome de burnout. E a gente continua agora neste assunto, conversando pela internet com a advogada trabalhista Karen Machado. Olá, Karen, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, Rafaela, obrigada. É um prazer estar aqui na TV Justiça. Bom, pela reportagem, a Evelyn mostrou ali algumas condutas que aparentemente são ilegais, né? Essa pressão para o trabalhador que agora precisa lidar com mais esse tipo de assédio virtual. O que caracteriza essa prática, Karen? O assédio moral, de forma geral, são condutas repetitivas do empregador ou algum intermediário em relação ao subordinado que vão gerar humilhações, vexames, expor esse trabalhador a uma série de condições degradantes, né, que prejudicam o meio ambiente de trabalho. E a gente não pode esquecer que o meio ambiente de trabalho também faz parte do meio ambiente, é uma espécie, e a gente precisa de um meio ambiente saudável, onde o trabalhador possa desempenhar suas funções da melhor maneira e assim trazendo uma maior produtividade, que vai beneficiar também o empregador. Há uma lei específica que regulamente o home office em tempos de pandemia, ou a gente está se valendo de uma lei anterior que, com pequenas adaptações para a excepcionalidade em que vivemos? Ainda não há uma legislação específica regulamentando todas as situações do home office. Existem alguns artigos na CLT, em outras legislações esparsas também que regulamentam. A prática do home office ela já ocorre há bastante tempo, mas agora com a pandemia ela se intensificou e provavelmente daqui por diante cada vez mais vão haver trabalhos, né, fora do estabelecimento físico da empresa. Você atribui a falta de conhecimento, Karen, das empresas, dos gestores que, pela adaptação a esses novos tempos, às vezes a conduta é ilícita ou é inadequada pela falta de bom senso, de conhecimento, ou não, ou a gente sabe quando está invadindo o espaço do outro, e o que o trabalhador deve ficar atento? Olha, Rafa, é um misto de situações. A falta de informação, com certeza, ela é crucial
para que se propague, né, esse tipo de situação, mas também muitas vezes a pessoa tem consciência e continua praticando aquilo. É muito importante que o empregador esteja atento, porque ele é responsável por cumprir e fazer cumprir as normas do ambiente de trabalho. E o trabalhador, por outro lado, ele precisa estar consciente dos seus direitos para que ele não se exponha, né, a uma situação de risco, enfim, e de ilegalidades. Karen, você falou de prática reiterada na primeira pergunta, na primeira resposta sua. Essa é uma característica, então, precisa esse fato acontecer repetidas vezes para caracterizar o assédio virtual? Isso. O assédio virtual ele é um tipo, uma espécie do assédio moral geral, né, que a gente já comentava muito e tem muitas ações tramitando. Então, sim, tem que ter uma conduta repetitiva, não é apenas uma conduta, ela não vai caracterizar o assédio moral. Então, são várias condutas e também aí existe, né, o assédio vertical, o assédio horizontal, existem vários tipos e também, às vezes, extrapola a esfera da responsabilidade civil e vai atingir a área penal também. O artigo 216-A do Código Penal estabelece o assédio sexual, que também, muitas vezes, ele vai estar presente, né, nessa... A diferença é que o assédio organizacional, ele é uma política da empresa com a finalidade de engajar os trabalhadores para aumentar a produtividade, enfim, para fazer aquilo que a empresa tem o intuito, né, o escopo de fazer. Ô Karen, o que o trabalhador deve fazer? Percebeu que tem alguma coisa errada ali, ele vai printar as conversas. Quais são as provas? Todo tipo de prova que ele conseguir produzir melhor, testemunhal, né, algum amigo, por exemplo, que presencia essa situação, os prints, gravações, vídeos, áudios, então todo tipo de prova que ele conseguir produzir é melhor. Ele pode também adotar uma agenda e colocar ali a data, o que aconteceu naquele dia. E tem que denunciar, né, aí... Karen? Vamos finalizar aqui para falar sobre a importância da denúncia. Claro que o consumidor fica com medo de perder o emprego, é uma situação muito complicada, um caso sensível, mas denunciar é fundamental também, né? E quais são os canais? Tem que denunciar para evitar que essa prática continue sendo executada, né? Ele pode denunciar para o Ministério Público do Trabalho, né? Que tem os procuradores que vão tomar alguma atitude. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo sim, Karen. Pode concluir, por favor. Ele também pode procurar um advogado, né? E procurar também o Ministério da Economia, corregedorias, enfim, todo tipo de meios, né, que existem hoje, tanto virtuais quanto também físicos, para ele fazer essa denúncia e tentar evitar. A ação trabalhista é um caminho, né? Ele pode buscar reparação pelos danos morais ou materiais sofridos em razão desse assédio. Karen muitas vezes isso gera por favor, pode concluir, que a gente já acabou o nosso tempo aqui. Mas está dado o recado. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas dicas, pelas orientações. Ótima tarde para você. Conversei ao vivo com Karen Machado, advogada trabalhista. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.